maravilhosos! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mãe Talk! E hoje com uma novidade, a fama chegou, amiga. Conta. Sério, se você aí tá na sua casa pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças no final de semana? O circo foi embora. Pois O que é. a gente inventa agora? Teatro, amiga. Teatro Colina tá com uma peça super legal. Esse final de semana, o próximo, na verdade, no dia 9 e dia 10 de março, tem uma peça de teatro muito bacana. Ótima ideia. Sabe do que é essa peça já? Já se inteirou? Vou esperar você falar, porque assim… Claro que ela sabe, ela tá fazendo a atriz global, mas é lógico que ela sabe. É um espetáculo musical maravilhoso. Gente, esse espetáculo conta a história do Bluey. Um cachorrinho super fofo que mora com os pais e que tem uma irmã mais nova que mora junto com ele. E aí a história é toda sobre… Sabe aquela coisa de filhote? Que tem muita energia pra brincar, que tem energia pra viver? É isso. São as aventuras do Bluey, gente. É um musical infantil para toda a família, que ele relata sentimentos como compartilhar com o irmão, não é mesmo? Você tem essa dificuldade de compartilhar com o irmão? Eu? É, tem. Não. Não, ai que bom. Você deve ter assistido essa peça, Você estava perguntando do meu filho, daí eu falei, meu Deus, ele vai compartilhar com quem, né? Coitado, dá tão negócio. Também vai falar sobre a importância dos estudos. Enfim, um musical bem legal para você levar a criançada lá. E tem um detalhe. Como eu disse, a fama chegou, né? Essa é a novidade. Se você tiver interessado em levar o seu filho… Vai ter umas regrinhas no nosso Instagram e você pode ganhar um par de ingresso para assistir. Logo depois do episódio. Exatamente. Pra gente saber como ganhar. Logo depois aqui do episódio, a gente vai colocar as regras no nosso Instagram e você vai conseguir participar desse sorteio para ganhar um par de ingresso para assistir as aventuras do Bluey. É uma adaptação para palcos feita por JP Gelezoglu e Camila Gelezoglu. Direção musical também do JP Gelezoglu com a qualidade JJR Produções. Maravilhosos! Nós vamos, né, amiga? Lógico, vocês Nós vamos acham? no domingo, né? Domingo, Sim. tranquilo para você? Já tá marcado lá, porque Então, senão daí já entra naquele furor do domingo quando eu vou ver já segunda. Isso que acontece. Isso aí. E vamos aproveitar também para agradecer os nossos patrocinadores. Vou começar aqui com a Kessia Luz Isse Advogados. Então, se você aí, às vezes, está grávida, não sabe quais são os seus direitos, ela cuida só da parte trabalhista, tá? Ela tem bastante colaborador lá, então o atendimento é super rápido. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a doutora Kessia. A F Consultoria Empresarial e Gestão Contábil também na parte toda de assessoria para você que quer montar a empresa ou que tem uma empresa e precisa de alguém que entenda sobre tudo, de tributação, de toda essa parte que a gente não entende nada quando a gente monta a empresa. É só se consultar com o pessoal lá que eles entendem tudo e vão trazer uma luz aí para você. A Abacaxique, maravilhosa, que é a boutique que aqui, ó, nós hoje estamos de Abacaxique. Inclusive, eu tenho certeza que a Amanda deve estar assistindo esse vídeo pensando, meu Deus, elas não estão de tunico e tinoco, elas estão de melancia hoje. Certeza, elas estão de marca-texto. Certeza que ela tá pensando, meu Deus do céu, é isso, Abacaxique maravilhoso. A Le Petit, que tem, gente, olha só, que chuchu. E tem mais uma coisa, amiga, você viu isso aqui? Eu vi e vou levar para casa. Geleia, lá da Le Petit, os macarrões que você já conhece. Gente, tem muita coisa por lá. Eles estão lá no Center Valley, aqui em São José dos Campos. Vai lá pra vocês conferirem e marcar um café. Sabe aquele lugar diferente que você fala, eu queria tomar um café. Você vai tomar café na padaria? E tudo é maravilhoso. Mas eu vou terminar aqui de falar dos patrocinadores pra continuar comendo ela já começou a comer. 40 segundos, quebrou o recorde do anterior. PR Sublimações, se você quiser uma lembrancinha, uma festa de aniversário que não tá sabendo, o que eu vou dar? Aqui, ó, liga lá pra Milena, ela resolve pra você, PR Sublimações. E mentoria Larissa Massuia. Legal. Traz toda uma mentoria bem eficaz, sabe, amiga? Muito. São várias estratégias que ela traz pra você prosperar no seu negócio. Bem bacana. Nossos patrocinadores arrasam. Maravilhoso. E agora, vamos apresentar? Vamos. Calma aí, caiu minha ficha. Hoje, gente, é um tema assim que vocês estão esperando. Sabe? Aquele momento que o coração da mãe fica até quentinho. Porque a gente quer saber o quê? Sabe aquele momento da aflição? Que a gente não sabe se tá certo, se tá errado. Como é que esse menino é? Mas tinha um primo, Maurício. Aí tem aquela tia que fala assim… Nossa, ele tá com 5 anos, ele faz isso. O meu com 5 anos, ele já tinha 7. Pois é. E você fala, gente, tem algo errado com meu filho? A convidada de hoje é maravilhosa. Maravilhosa. Apaixonada por educação e maternidade, casada, 36 anos, mãe de 3, Manuela, Ian, Elis. Já teve uma loja de roupa… Elias, não é? Não, é Elis.
Ah, Mas você leu aquela hora Elias, mas você escreveu Ela Elias? leu Elias. Porque tá escrito Elias. E você leu Elias naquela hora? não, eu li Elias. Então. Mas é Elias. Então, você leu Elias? Li Elias. Isso que eu tô perguntando. Ai, que inferno. Já foi pros bastidores de novo esse negócio. Vai. Tá vendo? Olá, Apaixonada... Nossa, não acontece tantos erros assim, não. Só pra te contar, viu? É hoje outra tá- paiada. Só porque tá com pressa. Eu tô olhando pra ele e tô desesperada. Apaixonada por educação e maternidade. Casada, 36 anos. Mãe de 3. Manuela, Ian, Elis. Já teve uma loja de roupa de bebê online. Você acredita nisso? Acredito. Inclusive, ela já vendeu temperos caseiros por conta da alimentação saudável das crianças. Bateu um minuto assim, ó, vão vender tempero, você acredita? Arrasou na ideia. Maravilhosa. Só que, por conta desse desafio da maternidade, ela decidiu se graduar em pedagogia. Pra ela poder ter propriedade pro tema de hoje, que é cada criança aprende de um jeito. Amiga, pensa, já tá enfrentando 3 em casa, 3 ferinhas. E ainda vai enfrentar uma sala de aula? Não, tem que ser maravilhosa mesmo, Tem que né? ser. Ela, maravilhosa, Denise Ferreira! Obrigada, Denise, por você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo convite, por toda a apresentação maravilhosa. Muito obrigada. Acertei o nome das crianças. Pois é. E começando pelas crianças, a gente vai chegar lá na parte que você vai descobrir se tá tudo certo com a criança. Você vai chegar lá. Mas e conta pra gente um pouco assim, como que é e como foi essa logística com os 3 filhos? Bom, então eu sempre tive vontade de ter família grande, né? Na verdade, o plano original era ter 4, mas paramos nos 3. 4. E, bom, se eu for pensar um pouco antes, na minha adolescência, infância, eu nunca tive muito contato com crianças. Sou filha única, né? E cresci assim com crianças mais ou menos da mesma idade. Então, quando eu era adolescente mesmo, eu tinha pavor de criança. Aquela coisa, sabe, de criança. Ai, que criança bonitinha. Nunca achei, nunca achei. Mas Os pais dos alunos olhando, assistindo Mas faz isso. tempo, isso faz tempo. Foi lá faz atrás. tempo. Hoje ela adora, hoje ela ama. Mas aí, com o tempo, né, eu me casei e aí fui vendo a família de uma maneira diferente, né, vendo a beleza mesmo da maternidade, porque eu acho que até essa impressão ruim que eu tinha de criança era talvez pelo muito das narrativas, né, que eu ouvia. Ai, criança dá trabalho. Ai, mãe parou a vida para cuidar de filho. Então, eu acho que fui crescendo com isso, com essa imagem um pouco distorcida. Mas aí depois, aprendendo mais sobre família, depois que eu me casei, aí o meu desejo era ter filhos. Então, primeiro veio a Manuela, né, que hoje já vai fazer 14 anos. Meu Deus do céu! Passa rápido, né? Pois é, esses dias eu fiz um exercício pensando como que vai estar a sua vida daqui 5 anos. Eu falei, meu Deus, daqui 5 anos ela vai ter 19. Faculdade, Socorro! né? Socorro! Pois é. E aí veio a Manuela, e aí, a partir disso que eu comecei a estudar sobre educação, sobre o que eu faço para uma criança sobreviver comigo. Porque eu realmente não tinha a menor ideia mesmo. Eu não tinha a menor ideia de como trocava uma fralda, que horas que a criança precisava mamar, o que você fazia com aquele ser vivo ali. Sobrevivendo. Sobrevive. A gente só pensa nisso, às vezes, muitas vezes, quando a gente se torna mãe mesmo. Você fala assim, Sim. gente, eu não tinha noção que tinha isso pra fazer também, né? Exatamente. E, na verdade, existe esse mito, né? De que a mãe nasceu uma criança, nasceu uma mãe. Mas isso não é verdade, né? A gente precisa estudar sobre aquilo, entender sobre a criança, saber desde os cuidados básicos de como que você cuida, como você identifica o choro, qual é o momento de levar no médico, qual é o momento que você cuida em casa, para que isso se torne uma coisa com propriedade, né? Não existe isso. A criança nasceu, agora eu sei tudo, né? Tudo é instinto, né? Porque não é assim Não, que não E funciona. assim, pelo que a gente estava vendo aqui, você foi fazer a faculdade logo depois das crianças, né? Sim. E como foi isso, essa logística de fazer faculdade com as crianças? Então, quando eu soube que eu estava grávida da Manuela, eu decidi parar um pouco com a vida
profissional, né? Por formação, antes, né, de tudo isso, eu sou técnica em contabilidade, que não tem nada a ver com nada que a gente tá falando aqui. Ai, que loucura. Eu cheguei a fazer, fiz 1 ano. Pois é. E aí, até hoje, eu não sei por que eu fiz. Isso não tem nada a ver comigo. Acho que todo mundo tem um surto que pensa assim, e se eu for contador? Não tem um negócio Pode assim? ser, pode ser. Também um tempo de contabilidade. Eu não tenho esse surto, não. É mesmo? Eu fiz um semestre de contabilidade. Minha filha... Quem nunca passou por um vazio e pensou que podia ser um contador? Eu já penso. E os contadores que viram contadores mesmo, eles, tipo, se descobrem, eu acho. Se eu tiver algum problema com contabilidade, eu vou lá na AF. Lógico. Você acha que é? Sim. Pra quê? E aí eu tinha, né, como formação contabilidade, mas estava trabalhava com representação antes de ter a Manuela. E quando eu me vi grávida dela, eu me vi naquele dilema, né, que toda mãe passa, né? E agora, o que eu vou fazer? Vai nascer, e aí tem aquele período que tem de licença maternidade e tudo mais, mas depois vou ter que colocar numa escolinha ou alguma coisa assim. E aí, eu e o meu marido, a gente conseguiu, né, articular toda a questão familiar, o orçamento e tudo mais, para que eu pudesse parar de trabalhar e cuidar somente dela. Que, infelizmente, eu sei que não é a realidade, né, de todas as mães, né, e passa por esse... A gente meio que vai atropelando tudo. Tem umas coisas assim que não dá. Vai fazendo e dá certo, dá certo. E realmente a gente sabe, assim, e também tem mães que sonham, né, com esse momento de conseguir fazer essa pausa, tem mães que não. A gente sabe que a maioria gostaria de fazer, mas muitas vezes não cabe, né? Na logística, na vida financeira mesmo do casal, às vezes não consegue. Sim, e aí eu decidi, né, parar um tempo e me dedicar só à maternidade. E aí, como eu falei, comecei a estudar, ler livros, entender o que acontece em cada fase da criança, como que é o desenvolvimento, o que ela precisa dos pais, né? Porque o que eu percebo hoje como educadora? Muitas vezes os pais, eles estão... foi até a brincadeira que eu fiz aqui no início, mas assim, parece que as pessoas às vezes estão lutando só para a criança não morrer. Para sobreviver Como que manter mesmo, essa criança viva, né? E não é só isso, né? Então, a gente... eu sei que é difícil, mas a gente não pode entrar naquela coisa alucinada mesmo, né? De acorda, vai pra escola, volta, vai pro judô, vai pro balé, vai pra não sei o quê, volta, agora vai, janta, vai dormir... Né? Porque senão a vida vai passando e a criança, ela não vai tendo as coisas que são essenciais. Eu senti ela falando muito de mim. Foi direta, não, eu fiquei olhando aqui, eu fiquei pensando, gente, acorda, vai pro judô. Aí eu pensei, não, foi uma coincidência. Foi coincidência. Vai pro balé. Outra coincidência, só faltou natação. Aí natação, janta, dorme. Ela ia chegar agora, ela ia falar do Kumon, do Alcântara. Que isso, gente, falou de mim, tipo... Mas a gente fica muito preocupada, né, assim, de que a gente, acho que dê pra eles todo o suporte, pra que nada falte, pra que lá na frente eles falem assim, eu nunca fui um nadador brilhante porque minha mãe não me pôs na natação, né? Sim. Vai nadar. Acho que é aquele medo tão grande, a gente fica tão preocupado de formar adultos super completos que a gente forma sobreviventes mesmo, né? Guerreiros. Mas aí é que tá. Se nós formos parar para pensar, o que uma criança, o que um adulto hoje precisa para ser uma pessoa bem-sucedida na vida? Ela precisa, sim, da formação profissional, né? Um engenheiro, ele precisa fazer faculdade, um médico, enfim. Mas o que difere um bom profissional ou de um profissional ético para um que não é? São os valores morais que ele tem. Então, nesses momentos, o que os pais precisam criar como base para os filhos? A construção desses valores morais. Porque, realmente, uma criança que está em diversas atividades, fala inglês, muitas coisas ao mesmo tempo, ela vai desenvolver, sim, muitas habilidades intelectuais, neurológicas ali. Mas nesse meio tempo, o que os pais estão fazendo? Nesse meio tempo que você pega de uma atividade, leva para outra, é um momento de conversar com os nossos filhos, de inserir valores ali, em momentos de comportamentos desafiadores, que muitas vezes nós mães piramos, né? O tempo todo. Como desafiadores? Eu me sinto a própria ninja. O tempo todo tem desafio. Ai, mamãe... Parece não round 6 na casa. Não dá, gente. É isso mesmo. Mas essa parte que você falou dessa questão de, por exemplo, entre uma atividade e outra. Eu também não encho a Ana Rosa. Não sei você, amiga, mas eu não coloco um monte de atividade na Ana Rosa, porque eu também entendo que ela tem uma idade... Ela precisa
gastar energia? Precisa. Ela precisa ter socialização com outras… Não sei se usei o termo certo, mas precisa socializar com outras crianças. Sim, não só da escola. Mas, por exemplo, a Ana Rosa faz parte… Ela é lobinho, ela faz parte de um grupo de escoteiro. Porque eu acredito naquela instituição, eu acho legal todo o que traz, né? Sim. Pra ela, então ela faz parte ali. Ela tem a turminha da natação, ela tem o judô e o balé são feitos na escola. Nossa, já tô cansada. Só que dentro de tudo isso, tá? Nossa, tá, você encheu a agenda. Não, mas, por exemplo, no escoteiro eu participo também. Sim. Eu sou uma das mais voluntárias, então eu estou ali. Sim. É um momento que eu consigo ter de presença, tanto eu ou com meu marido, que a gente reveza, que a gente consegue participar ali, interagir com outros pais, tudo mais. Mas a gente tem esses momentos nesses caminhos, de leva para um lado para o outro, de conversar. E aí, como foi a aula hoje? Aprendeu algo novo e tudo mais? Sim. A gente também tem isso, porque senão a gente acaba dando muita carga em cima da criança, Sim. né? E a criança acaba entrando nessa vida do automático. Que às vezes a gente se cansa. Se a gente, nós que somos adultos, se nos cansamos, imagina uma criança. Então, esse meio tempo precisa ser para ela divertido. E a gente precisa ter, assim como a gente tem um plano, por exemplo, né, aqui que a gente está falando para muitas mães empresárias, né? Quando você abre uma empresa, você tem um plano para aquela empresa. Né? Qual que é a projeção que você quer para o primeiro ano, para o segundo ano, daqui 5 anos? Quais são os desafios? Você contrata uma assessoria, contabilidade. E às vezes com os filhos a gente vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Então a gente precisa ter um plano também. O que eu quero para o meu filho? Então se eu quero que o meu filho seja uma pessoa, um adulto que vai valorizar a verdade, vai valorizar ser correto, se importar com o outro, o que eu estou fazendo hoje para ele construir isso? Entende? Porque a escola vai formar a parte intelectual. Mas e os valores, né? Porque aí até falo agora como professora, por mais que a gente faça pelas crianças, né? E por mais que a gente aproveite na escola essas oportunidades… se não tem a construção dos pais, é como se a gente estivesse enxugando gelo. A gente faz de um lado e aí a criança não tem aquela solidificação do que está sendo feito na escola, em casa. Entende? E até tem uma coisa que eu gosto muito quando eu tenho a minha tratativa com as escolas, tanto do Fernando, que é um berçário, quanto da Ana Rosa, né, que ela já entrou pro ensino fundamental, né, que é a primeira série. Sim. A escola, ela tá ali para dar o suporte intelectual. Então, eles vão ensinar a parte de português, matemática e tudo mais. Mas todo o restante é na minha casa. A educação é em casa, Educação mesmo é na minha casa. E tem pais que parecem que deixam os filhos dentro da escola como… Olha, tá aqui a criança e você se vira. Né? E não é assim que funciona. Uma transferência de responsabilidade, às vezes, né? Que pro professor que passa, por mais que hoje, às vezes, né? Inclusive, tenha… Às vezes, crianças que passam mais tempo com o professor do que com os pais, por exemplo, né? Em horário integral, por exemplo. Ainda assim, a conduta, a atenção que essa criança tem em casa, a maneira como ela pode ou não expor como foi o dia dela. E tudo isso é o que vai formar, de fato, o que ela vai apresentar ali na infância e depois também, né? Sim. Hoje eu vejo que a escola, ela tem um papel muito parceiro com a família, né? Como você falou, uma criança… Eu trabalho numa escola que é semi-integral. Então, as crianças entram às 7 da manhã, saem às 3 da tarde. Então, eles ficam todo esse período com a gente. E eles estão ali o tempo inteiro absorvendo. Por mais que eu queira ensinar para eles português, matemática, ciências, eles estão observando como que eu ajo diante de um desentendimento com a minha parceira de trabalho, como que eu estou reagindo, quando uma criança me desafia, ou diversas situações. Então, a escola, ela também tem esse papel de educar para a vida também, porque também é ali que ela vai ter conflitos. Então, um adulto vai mediar aquele conflito. Então, as referências, muitas vezes, vêm dali, né? Exatamente. Então, porque fica muito tempo, né? Fica muito tempo dentro do colégio. E também a gente não vai culpar os pais por conta disso, até porque os meus ficam alguns dias da semana, período integral. Sim. Por conta do correria do trabalho e tudo mais. Então, realmente ele acaba espelhando ali um pouco também da professora, do professor. Com certeza. E como que você…
lida com os pais que são... Acho que foi uma pergunta sua, né, Nilico? Eu tô aqui bem olhando. Uma pergunta... Foi na escola que ela aprendeu a fazer isso, eu tenho certeza. Uns pais que são muito ansiosos. Como que você lida com isso na escola? Então, a maneira com que os pais fazem, não é nem como a gente faz ou o que a gente diz. O que nós somos é o que vai ser a referência para os nossos filhos. Então, até já aconteceu uma situação muito engraçada de um aluno que ele era super ansioso. Aquela criança... E ele parava. E tal. E aí a gente, meu Deus, por que será que esse menino é assim, né? Vamos chamar a mãe. Era a Tabata. Até chegar a mãe na escola. Então, assim, ele até os trejeitos, sabe? As maneiras de falar era igualzinho à mãe. Então, por mais que a gente... eu vou passar um vídeo educativo para o meu filho para ele aprender a ter paciência. Ou eu vou falar, filho... Calma, você tem que ter paciência. Mas aí, quando você tá na fila do supermercado, você tá lá, pelo amor de Deus, nossa, mas gente, essa caixa não anda. Ou até com a criança, né? Eu Sim. percebo que tem, assim, eu sempre falo muito disso. Tem pessoas que acham que é assim, ai, nossa, eu acho isso uma besteira, porque no meu tempo não era assim. Mas, enfim, os tempos mudaram, né? Sim. Que as pessoas, muitas vezes, não enxergam crianças como seres, né? Exatamente. E aí, às vezes, você quer ensinar que ele não pode bater no colega. Ele não pode gritar com o colega. Ele não pode acelerar o colega, porque é falta de educação. Sim. Ele não pode ser completamente franco com o amigo, porque é deselegante. Mas aí, quando ele faz alguma coisa que você não gosta, você bate. Se ele faz alguma coisa e te desobedece, você grita. Sim. Se ele faz alguma coisa ali na hora, ele tem alguma conduta inadequada, você fala pra ele que ele é idiota, que ele é burro. E você espera realmente, que é o que eu falo sempre assim, eu sempre falo muito isso pro meu marido. Orientar a criança ajuda, mas o exemplo arrasta. Sim. Se ele vê… há muitos anos atrás, eu fui uma vez no homeopata, porque eu achava o Dom, assim, extremamente ansioso. Ele dormia muito pouco. Enfim, ele era assim… pilhado. Mas ele sempre foi uma criança muito, assim, né? Tranquila, no sentido de não fazer arte. Ele sempre foi muito bonzinho. Mas ele era elétrico, ele não parava nunca. E aí, a gente foi numa consulta com o homeopata. Que Deus o tenha, que já até faleceu, coitado. E aí, tava eu e meu esposo. E a gente explicando, e ele fazendo perguntas. E a gente, assim, né? Desse jeito. Explicando. Aí um dia eu falei pra ele, doutor, eu só me preocupo o seguinte, não tem problema, ele pode ser assim, ele pode não dormir, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o meu medo é que, de alguma forma, isso possa ser por algo que esteja atrapalhando ele, ou que isso atrapalhe o desenvolvimento dele. Sim. E aí eu não sei por que ele é tão assim, eu faço rotina do sono, eu ponho as coisinhas de lavanda, eu ponho o furô. E aí ele ficou me olhando assim, profundamente, por uns 20 segundos em silêncio, assim, ó, e falou assim: você já se olhou? Foi essa a resposta. E aí foi aí que você começou a fazer terapia. Exato. Foi mesmo, porque muitas vezes a gente pega ali aqueles Bom que padrões, você ouviu, né? Amiga? Porque muitos pais, eles não escutam, não é? Sim, Já aconteceu… se ofende, né? Exato, se ofende. Já aconteceu de você tentar conversar, porque hoje é tudo politicamente incorreto. Às vezes é difícil você abordar, né? E aí você tentando abordar um pai ali, você já passou por uma situação dessas que o pai não aceitava, não se olhava? Porque a Tássia, pelo menos, pelo que eu tô entendendo, você Não, absorveu. super. Mas eu caía naquele engano de… Eu passava pra ele sempre a ideia de ser calma. Eu abaixava pra conversar com ele sobre a situação. Ele entendia aquilo, mas o meu hábito de vida não era aquele. Eu era uma mãe do jeito que eu queria ser pra ele. Mas no meu dia a dia, mostrava pra ele uma pessoa extremamente acelerada. E o meu marido também é uma pessoa extremamente acelerada. E ele era um ser de 50 centímetros acelerado. Sim. E eu acho que esse é o principal desafio quando os pais têm um feedback, né, de um profissional em relação a isso, porque no fundo, a gente sabe isso, né? A gente sabe que os nossos filhos são reflexos da gente. E muitas vezes até isso é que nos irrita tanto neles, né? Que aquilo que nos irrita… São os meus defeitos. São os meus defeitos gritando. Então, tem essa dificuldade de você olhar e ver que, nossa, realmente, ele tá desse jeito porque eu sou assim.
Então, esse momento de você olhar para você mesmo é confrontador. Mas esse é o caminho para mudar a família, para mudar os filhos. E por isso que eu vejo também a maternidade como uma oportunidade da gente crescer, se a gente olha por esse lado. Porque tem uma hora que você fala assim, meu Deus, ou eu vou melhorar, ou olha o que eu tô fazendo com essa criança. Sim, tem que ter essa consciência, né? Sim, E você precisa. sente que quando você fez a pedagogia, isso de alguma forma mudou um pouco a sua versão de maternidade? Sim, com certeza. Os livros, né, que eu fui lendo com o tempo, porque primeiro veio a Manuela e aí eu tive o desafio do primeiro filho, né? E toda o entorno, né? Porque não é só a criança, né? Mexe com o casamento, mexe com a vida, mexe com a autoestima, enfim. E aí depois eu fiquei grávida do Ian. E aí eu fui entender como era ser mãe de menino, porque é totalmente diferente. Aí tá mais fácil. Mas é. Eu não sei, eu só tenho um menino e eu achei ok. Até então tá tudo fácil, bem. Mas fácil, você lembra eu que a achei. primeira vez que eu fui sair com o Ian, eu coloquei nele o sapato, a roupa e acabou. Eu falei, meu Deus, não Tá tem mais faltando nada pra alguma pôr coisa. nele. Não é mais fácil? Muito mais fácil. Fora pra limpar também. É super mais Pra fácil. tudo, né? Até Sim, é depois mais de grande. Há um tempo atrás eu tava na casa de uma prima e ela trouxe um creme, assim, ela tem 7 anos. Ela jogou na minha mão, falou: arruma meu cabelo. E aí eu fiquei o tempo todo arrumando aquele cabelo, pensando: meu Deus, eu não sei fazer isso. Meu Deus, eu não sei fazer isso. Vai puxar e ela vai virar, ela vai me morder. Eu não sei fazer isso. Porque a menina tem 1000 firulas, Sim, né? Sim, e ela tem aquela coisa, né? Ah, você jogou meu cabelo pra esse lado, era do lado de cá. E aí depois problemões, né? você tá todo o tempo lá e ela falou que ela não queria o cabelo daquele jeito. Mamãe, a minha franja tá torta. Cara da Ana Rosa, isso. Pois é. E então foram o desafio de ter o primeiro filho, depois o desafio de ter um menino, e aí aprender a lidar com os conflitos entre irmãos, né? Como que fazia com tudo aquilo. Então, Eu meio que deixo o pau torando. O Fernando já puxa o cabelo da Ana Rosa, gente. Inclusive, nem sei se eu contei, acho que não, porque é recente. O Fernando já está dando os seus primeiros passos. ai, que Ele só tem gracinha. 9 meses. Agora que vai sair esse episódio, ele já vai estar com 10 meses. Mas, gente, é muito. No meu, É muito cedo. eu acho muito cedo. Não acho lindo. Ai, que lindo, meu filho andou com X idade. Não, gente, peraí. Esse menino mal sabe gatinhar. Ele já está andando. E aí ele vai até a irmã, quando ele não Pra bater andando, nela. mas vai pra puxar o cabelo dela. E ele Foi aí ri. esse incentivo dele, ele tinha um porquê. Por isso que ele aprendeu a andar tão rápido. Aí a minha filha começa, mamãe, porque o Fernando, ai, né, Rosa? Se vira Sim. com ele, vira pra ele e fala, não pode, neném, não sei o quê. É um problema seu com ele. Mas você sabe que isso não pode, né? Porque o irmão Amiga. mais velho, ele só se lasca. Pra que você passar pano pra quem? Pro irmão mais novo. O irmão mais novo vai lá, puxa o cabelo da coitada da menina que tá calada. E ela que tem que resolver. Aí dá um totó no irmão, tá errada. Deixa pra Mas torar. isso é um ótimo exemplo, né? Porque Pronto, já vou ser Por julgada. exemplo, Julga ela. o Fernando, você falou pra ele, filho, quando você for andar, você põe um pezinho, depois você põe o outro, aí você se equilibra. Se você for pra trás, você põe você não fez isso. Não. Ele foi observando as pessoas ao redor até que ele foi tentando e aí ele começou a fazer. Então a mesma coisa se aplica a todas as coisas. Tô ficando com medo das coisas que ele tá observando. É. Pois é. Inclusive, no off, eu vou contar uma coisa que ele andou fazendo em casa que foi assustador. Não vou poder falar isso Meu agora. pai, tenho até medo. Olha, mas é observando mesmo, realmente. Sim. É um absurdo, né, gente? Como as crianças são esponjas. E como vocês andam pra caramba, o menino já aprendeu a andar. Nunca vi também. Como é que vai pro judô, pro balé, pra natação? Como é que vai pra lá pra cá, não sei o quê? Vamos já andar, Não já. tinha nessa opção. Poxa vida, meu Deus do céu. Agora, assim, ó, falando até mesmo essa questão do andar, né? Mas em relação ao desenvolvimento da criança, tem um marco, assim, que são algumas fases, né, da criança. Que, às vezes a pessoa acha bonita. Ai, meu filho aprendeu a ler e escrever com 3 anos de idade. Mas peraí. Talvez ele seja realmente uma criança excepcional, coisa e tal. Mas tem a fase, né? Tem umas etapas. Como funciona isso? Sim, tem. A primeira fase é de 0 a 2 anos. É onde a criança ela tá descobrindo o mundo, né, ao redor dela. Ela começa a se descobrir, né, até uma fase bonitinha que ela descobre o pé, a mão, as coisas ao redor. E ela está testando, ela está experimentando. E aí entra a importância de nós, como pais, entendermos as fases. Porque o que é super comum? A criança, você vai dar comida para a criança. E aí ela pega
o brócolis e joga lá longe. Aí você, não pode fazer isso! Olha o que você fez! Sujou o chão! Ou pega a colher e ele joga e olha para ver o que aconteceu. Mas isso faz parte do desenvolvimento. Isso, na verdade, é uma coisa boa, porque ele tá experimentando. Nossa, o que será que acontece se eu soltar isso daqui? Então, por que não a gente, né, como pai e mãe, não dá 2 colheres para a criança? Deixa uma ela jogar e a outra você dá a comida. Então, a gente precisa olhar com esse olhar também de não ficar problematizando, sabe? As coisas o tempo inteiro. Isso eu já não tenho não, gente. Esse daí eu deixo. Você quer jogar? Joga. Você jogou mais um, toma outro aqui. Vai enfiando na boca. Se vai enganando, vai enfiando na boca. Nossa, pra que se estressar? Tá se descobrindo mesmo. Tem umas coisas que não tem paciência. Acho que até porque... E eu acho que em todas as fases tem a interferência dessa ansiedade dos pais de, assim, ainda não come de tudo, eu já quero saber se ele vai comer de tudo. Uhum. Porque se não come de tudo, pode acontecer tal coisa. E aí, aquela ansiedade de que a criança pare para aquela fase para que ela entre na próxima. Sim. E muitas vezes, acho que até, por exemplo, depois crianças mais velhas, a gente vivencia porque conversa muito entre as mães, né? Uhum. De ter ali, por exemplo... Que nem a gente estava falando, a criança tá ali naquela fase, mas ela já tá fazendo um aprimoramento de matemática, não sei onde, ela tem uma escola particular de não sei do que, com aquele medo de que a criança eventualmente não acompanhe o ritmo que os pais, na verdade, esperam, né? Sim. E aí acho que entra muito o que você falou, né? Às vezes a gente não vê a criança como um ser humano único, né? Que tem as suas vontades, a sua maneira de ver a vida, né? Os seus desejos. Então, a informação, né, tudo que a gente está falando aqui, ler livros é excelente, porém cada criança tem uma maneira de ser. Né? Eu tenho 3 filhos e os 3 são totalmente diferentes um do outro. Né? Os marcos do desenvolvimento, cada um andou em períodos diferentes, falou em fases diferentes. Então, não tem como a gente colocar tudo dentro de uma caixinha. Não, tem que fazer isso. Não, porque a sua prima... com 9 meses já andou. Meu Deus, essa criança tem 1 ano e ainda não está correndo. Então, precisa sim, a gente vê como um zelo, né? Um cuidado. Poxa, a criança tem 1 ano e 3 meses, ela não consegue ainda nem engatinhar. Eu preciso buscar um pediatra, ver se não tem alguma questão a mais, como um cuidado pela saúde dela. Agora, tomar como um padrão o que é fora, né? Porque aí a gente vê também, né? Os pais nessa ansiedade de... Não, tem que fazer, tem que ser o primeiro. Primeiro da turma, tem que tirar a nota 10 em tudo. Que quer que o filho seja exceção, né? Sim, pra quê, né? E que muitas vezes é ruim porque ele carrega isso com ele pra sempre, né? Às vezes, assim, é importante ser o primeiro, ele tem que ser o primeiro em tudo. E aí ele vai descobrir que ele não é o primeiro em tudo. Lá na frente, já muito frustrado, né? Porque não tem como ser primeiro em tudo. E acho que até nesse período, às vezes, a gente tira um pouquinho a atenção do que importa. Às vezes passa uma fase legal da criança, porque ela tá tão ocupada com outras coisas que daí você vai ver, ela já cresceu, já passou. Sim. Você nem... E muitas vezes até os pais nessa correria perderam isso, né? Não viram. Sim. Naquele período passou aquele marco, você nem percebeu. Você estava tão ocupado, tão correndo, tão preocupado que ele não tava alcançando o tempo do time de não sei do que daí você viu ele crescer, você nem percebeu. Eu vejo assim que nós, como pais, nós somos como se fôssemos treinadores mesmo, né, dos nossos filhos. A gente tem que ter esse olhar de ver eles como seres únicos e que eles têm ali vontades, habilidades, talentos diferentes e nós estamos ali para aprimorar aquilo, né, para que a gente vá afiando e traçando esse caminho para que eles tenham sucesso na vida profissional, na vida pessoal, né? Enfim. Mas a gente precisa cuidar para que não coloque a criança dentro desse ideal. Porque aí até como professora, né, eu posso compartilhar que é muito comum a gente ver isso. E aí a gente vê que a criança sofre, né? Porque a pessoa mais importante da vida dela é o pai e a mãe. Então, tudo que ela quer fazer é agradar o pai e a mãe, né? Isso só vai começar a modificar lá na adolescência, que eles vão começar a questionar, né? Que aí faz parte do desenvolvimento. Mas toda a infância da criança, o pai e a mãe é a pessoa mais importante. Então, imagina, se uma criança, né? Já vi questões assim da criança tirou, 9 em matemática e a resposta do pai é, mas por que não foi 10? Então, o que a criança ela está percebendo? Você não precisa falar para ela que, parabéns, filho, mas ela está percebendo o quê? Que eu não sou suficiente.
né? Todo o meu esforço não valeu para fazer meu pai ficar feliz. E ela vai passar a vida dela correndo atrás daquilo. E talvez esse 9 foi o melhor que ela pôde dar ali, né? Exatamente. E muitas vezes, uma vez eu escutei isso de uma professora da escola da Ana Rosa, mas é de outra sala. E ela falou assim que muitas vezes a avaliação, ela não serve só para avaliar o aluno, mas principalmente a professora. Porque Também. se você pega uma sala onde todo mundo tirou 6 e só 2 alunos uma nota alta, sei lá, 10, você começa a perceber que talvez a professora ali, ela esteja falhando alguma coisa. Não pai, mãe, que você vai chegar lá destruindo, falando que a professora é um lixo e coisa e tal. Não, não é isso. Mas a professora tem consciência, o profissional sabe que talvez seja a maneira com que ela esteja ali aplicando a aula, né? Dando aula todos os dias, que talvez ela possa melhorar. Então, eu escutei isso de uma professora e me fez pensar muito sobre que nem a gente às vezes vai cobrar a criança. Não que eu seja contra a professora. Contexto, né? Isso. Não é nem sobre incentivar o cobrar de forma incisiva a professora, é sobre o não cobrar o seu filho disso. Exato, Porque às vezes a gente não olha o contexto. Seu filho começa a ter, por exemplo, um comportamento diferente, ele começa a se negar a compartilhar algumas coisas da escola com você, ou ele começa a ter umas variações ali de notas, se recusa a fazer atividade, coisas que antes ele fazia, agora ele não quer mais. E muitas vezes você não procura entender. Tipo assim, às vezes a gente até rotula, né? Agora ele tá com esse negócio de ter preguiça de fazer as coisas. A gente reproduz muito coisas que a gente escuta, né? Sim. E aí, muitas vezes você não para pra prestar atenção no ambiente que ele tá inserido. Se tá acontecendo alguma coisa. Às vezes ele tá cansado. Ele tá cansado. Ou às vezes ele não tá à vontade por uma situação específica que aconteceu na escola. Sim. E mudou a maneira como ele se sente dentro da escola. Se não for você a ouvir, ninguém vai ver isso no seu filho. Porque daí a gente fica muito preocupada assim, hoje em dia é muita frescura. Eu escuto isso o tempo todo. Eu tenho vontade de dar um burro na cara da pessoa. Hoje em dia é muita frescura. Porque no meu tempo não tinha isso. Porque no meu tempo a gente apanhava com régua. Porque no seu tempo as pessoas morriam com 50 anos. Era considerado como morrer de velhice. Hoje o tempo é outro. As pessoas vivem mais. Mas os meus pais faziam assim. Mas a minha professora, ela colocava a gente... Quanto a gente conta, né, pra gente que... ficava de joelho no milho, na sala. Sim. Gente, pra começar, hoje a gente nem acha milho com tanta facilidade. E outra, assim, tá bom, mas deu certo pra você? Eu sempre pergunto isso. Sempre que eu ouço alguém palpitar na criação do meu filho, eu sempre pergunto, mas deu certo? Você sabe que você tá falando isso, tá me lembrando aqui uma situação que os meus pais eram separados, né? Então, eu queria muito agradar meu pai de alguma maneira. Então, quando eu chegava a prova da escola, meu pai falava assim, eu só vou assinar. Eu acho a assinatura do meu pai lindíssima. Meu pai, só vou assinar se você tirar 10. Se você tirar 9,9, eu não vou assinar a sua prova. Porque ele levava a prova, não sei se hoje em dia faz isso, mas ele leva a prova pra casa, o pai assinava e mandava de volta. E aí, quando chegava, cara, eu era boa aluna, mas chegava assim, 9,9, 9,8. Eu já levava pra minha mãe, tipo assim, meio triste, né? Porque ia ser minha mãe que ia assinar, não meu pai. E aí, hoje, você falando agora, né? Sobre, no meu tempo, tal, o que isso trouxe pra mim? Quando a Ana Rosa... O ano passado, a escola começou a mandar uns brilhinhos, tipo, eram umas pedrinhas. Porque não tem avaliação, não era pré, né? Não é outro nome, gente, mas vocês estão entendendo. Então, segue o raciocínio. E aí, vinha assim, 3 pedrinhas, 6 pedrinhas. Eu sei que o máximo era 6 pedrinhas que vinham, os brilhinhos. E aí, a Ana Rosa, às vezes, trazia 4, 5, nunca 6. E aí, eu sempre falo, ela fala, mamãe, mas fulano ficou com tanto. Fulano ficou não sei quanto. Filha, quanto você fez? Você fez 3? Que bacana, parabéns. Qual foi a sua dificuldade de você conseguir mais? O que aconteceu? Porque eu falo muito. Ela nunca tirava os 6, porque ela falou muito e tirava um brilhinho. Mas assim, e aí, não no sentido de desmotivá-la, mas tentar entender o porquê que ela não conseguia alcançar a maior da sala, assim, a maior notinha da sala, no caso. Porque às vezes é uma dificuldade mesmo, né? E ela quer, por exemplo, uma ajuda pra resolver aquilo. No caso dela é só porque ela fala muito mesmo. Assim, então na roda não vai ter jeito. Vai ser assim pra sempre. Depois você vai criar um podcast. É isso, não tem muito o que ser feito, tá? Isso, podia pensar. Vamos pensar nessa possibilidade. Vamos pensar, vem novidade. Quem sabe. Mas isso é essencial, né? A gente vê as dificuldades, né? Os desafios que vão aparecendo como oportunidades de ensinar algo. Né? Então, isso que você falou, né? Então, mas por que você acha que você não teve as 6 pedrinhas? Porque aí você joga para a criança e ela vê ali uma possibilidade dela conseguir, né? Agora, se o pai fala, nossa, filho, mas não liga não. Ou, que bobeira isso.
Ou, mas também deve ser porque o outro amigo, a professora gosta mais dele. Ensina a jogar responsabilidade sempre para outra pessoa, Exatamente, né? Pode ser mediano e a culpa de quem é melhor é dele ser melhor mesmo. Não se preocupe. É isso que você acaba É isso que a gente tá criando ensinando. de crença na cabeça do seu filho, né? Além, por exemplo, eu gosto bastante de perguntar e não me contentar. Hoje ele já nem tenta. Às vezes, quando a gente vai conversar, por exemplo, com as mães da sala, elas sempre comentam. Fala pra mim. Ele fala assim, legal. Gostei. Falei, então, mas eu não me contentava. Daí, às vezes, eu ficava assim, mas e a fulana? E hoje foi, é mesmo. Mas e o Beltrano? E ele participou da educação? Mas ele gosta, filho? E aí, ele foi começando a compartilhar. Eu percebo que daí, ele fica muito à vontade. Quando ele encontra qualquer dificuldade ou qualquer coisa foge da rotina dele na sala, ele me sinaliza. Teve uma mudança de comportamento na sala, ele me sinaliza. Então, eu me sinto muito mais segura com ele na escola. Você é daquela mãe doida que se a criança cai na escola, você chega lá falando assim, meu filho caiu e onde vocês estavam que não viram? Não, porque o Dom, ele cai todo o tempo, entendeu? E se em casa ele caiu, só eu com ele. Agora, lógico, já aconteceu assim, por exemplo, que o dia que ele caiu foi o último dia da escola. Já aconteceu. Mas por quê? Foi uma somatória de coisas e que eu senti que ele se machucou não por um acidente. Eu senti que eles foram extremamente negligentes. E eles já vinham sendo, e eu já havia pontuado. E eu não gosto de pontuar de início, porque às vezes você pega a pessoa no dia ruim, ou o professor no dia ruim, a escola no dia ruim. Mas eles estavam todos muito ruins, num prédio muito ruim. E eu não sou obrigada também, né? Daí, nesse momento especificamente, eu percebi que foi por pura negligência. E aí, eu falei, ó, não vem mais. Mas não sou surtada, tipo assim, ai, Que fulano... rola, né? Uns pais meio surtados, né? E você teve algum desafio, assim, em relação a um surto que você possa contar? Não sei se pode, ou vai ser no off, aí você fala. Assim, teve um desafio como professora. Você teve algum desafio? A gente escuta muitas histórias, né? De professoras também, contando os casos que acontecem. Mas, infelizmente, acontece isso, né? E eu acho que talvez esse seja um ponto muito importante, né? Dessa relação da família com a escola. Porque se é uma relação ali de troca da família com a escola e da escola para a família, muitas vezes a gente vê muito da escola para a família, mas não tem esse retorno. E às vezes a família vê que a escola precisa suprir tudo que ela quer saber, como que está acontecendo, como que está sendo feito e precisa desse retorno da família. Então, para a família fica, será que você está buscando saber sobre o que o seu filho está aprendendo na escola? Como que ele está aprendendo? Como que ele está sendo comportamento? Quando tem as reuniões, você vai nas reuniões da escola? Então, é muito importante essa troca, né? Não só a escola estar ali o tempo inteiro, né? E o pai ter essa atitude. Não, aconteceu, eu vou lá na escola amanhã e eu quero saber o que é. Não, calma, né? E aí entra também a nossa postura como pai e mãe do que a gente está ensinando para o nosso filho. Porque a criança, né? Principalmente quando ela tá ali até 10, 12 anos, ela ainda... não tem muito a formação das questões lógicas, né? Então isso é por causa daquela. Ela está fazendo essas conexões. Então, a criança ela não tem esse raciocínio, mas qual que é o sentimento que ela tem? Que você está deixando ela num lugar que você confia, com pessoas que você confia. E aí, no primeiro problema que acontece na escola... o pai e a mãe, mas também essa professora é uma incompetente. Não, porque amanhã eu vou lá falar com aquela coordenadora não sabe nada. Então, o que você está dizendo de certa forma para o seu filho, né? O seu filho está entendendo que, meu Deus, tem um monte de gente incompetente lá e meu pai está me deixando lá com essas pessoas. Então, se o próprio pai e a mãe têm essa postura de desrespeito com a escola, com os profissionais que estão ali, é isso que o filho vai aprender. É claro que tem que ter essa postura de ir lá, saber o que aconteceu, entender, avaliar, questionar, né? Hoje a gente vê muito também, né? Nas mentorias que eu faço, às vezes as mães trazem, é que a professora falou isso do comportamento do meu filho. Tá, mas qual que são as evidências disso? Não, ela tá falando porque ela percebeu. Tá, mas a minha percepção é uma, a sua é outra, a sua é outra. Então, esses feedbacks da escola tem que ser tudo muito bem pontuado. Olha, nós estamos percebendo isso porque nessa situação acontece isso, nós fizemos uma intervenção, aconteceu aquilo.
para que tenha algo palpável para os pais terem clareza do que está acontecendo e avaliar se precisa buscar um psicólogo, um psicopedagogo, alguma coisa assim também. E isso entra muito no nosso tema de hoje, que é cada criança aprende de um jeito, né? Quais são essas maneiras? Assim, eu sei que tem escrita, outras, como fala? De auditiva, né? Como que são esses jeitos que a criança aprende? Isso são as múltiplas inteligências, né? E isso é uma coisa essencial para você buscar saber antes de matricular o seu filho na escola. Porque muitas vezes a gente vai e quer saber a estrutura da escola, se está tudo lindo, quantos metros tem a quadra, em quantos graus fica o ar-condicionado, quantos escorregadores tem no parquinho. Mas você precisa parar para saber qual que é o método de ensino e como que trabalham em torno disso. Então, é trabalhado o socioemocional da criança? Como que é feita a avaliação? É só uma prova que a criança vai ter que responder um questionário? Então, por que não ser um processo avaliativo a criança fazer um vídeo? Ou ela fazer um podcast? Ou ela fazer uma peça teatral? Ou ela ter um bate-papo, ser uma palestra, um debate, entende? Então, isso vai contemplando as múltiplas inteligências. Eu mesmo já tive alunos que, quando era para transcrever para o papel, ele tinha muita dificuldade. Mas quando a gente conversava, era uma criança com um repertório incrível, cheio de ideias, de conexões que ela foi fazendo com outras matérias, com a vivência dela. Mas para ela transcrever aquilo, era um desafio. Mas como que eu vou avaliar aquela criança somente por um documento escrito? Aquilo iria mostrar algo para mim que não é real. Então, tem algo que eu ia te perguntar. Hoje a gente já vê, né, assim, na verdade, há algum tempo até em outros países, e agora a gente já vê muito essa preocupação de que o ensino e a dedicação de tempo seja voltado para o que aquele aluno tem perfil para fazer, né? Que hoje a gente já não fala mais em aulas exaustivas de matemática para profissionais que não vão utilizar a matemática ou que não tem aquele perfil, enfim. Para ter essa mudança de abordagem, inclusive até na forma de avaliação. Eu queria saber justamente isso. O que você acha disso? Se você é ali no dia a dia como professora, se você gosta disso, se você acha isso importante. Sim, e na escola, né, que eu trabalho, eu acho que isso é uma coisa essencial também para os pais buscarem, para que o ensino seja... Porque na nossa época, né? Vamos denunciar a idade. Que foi agora, pouco tempo. Ontem. Na nossa época, era comum que a professora mandava você pegar um caderno e ela pegava um livro e ela passava tudo que estava no livro na lousa e você copiava tudo que estava na lousa que ela copiou do livro no seu caderno. Não é assim mais? Tô brincando. Tô brincando. Não faz mais isso? Mas agora, como é que a gente faz pra pagar a lousa? Aliás, se a escola do seu filho tá fazendo isso, é um alerta, pelo amor de Deus. Usa lousa. Acho que pra coisas muito pontuais agora. Acho que a Dona Rosa até usa lousa, mas tem o projetor também. Sim. Então, hoje, esse tipo de ensino não é eficaz, né? Porque o que a criança está aprendendo de habilidade para a vida dela? Só escrever, copiar, escrever, ficar em silêncio. Então, o ensino tem que ser contemplando o desenvolvimento das habilidades. Então, por exemplo, a criança vai aprender sobre o descobrimento do Brasil, sei lá. Então, vamos fazer uma pesquisa sobre isso. Então, a gente vai avaliar a habilidade de pesquisa que ele tem, de selecionar aquilo que é importante e aquilo que não é, de produzir um texto, de revisar aquele texto, porque essas habilidades ele vai usar para a vida dele. Não ele saber exatamente como foi os mínimos detalhes do descobrimento do Brasil. Então, precisa ser com foco nas habilidades, né? Como que foi a habilidade socioemocional dele num conflito, para lidar com um colega que tem uma opinião diferente. Então, o ensino não pode ser mais aquele ensino conteudista, né? De que, você precisa saber a data disso. Aquele decoreba que não tem, né? A data eu até não concordo, gente. Mas que eu acho que ele tem que se aprofundar um pouco no conteúdo. Porque senão a gente fica uma pessoa sem história, sabe? Hoje eu acho que o basicão sim, mas eu acho que mas eu entendi o raciocínio de... Assim, por exemplo, eu tinha lá as aulas de história. E eu era a aluna que não conseguia tirar 9. Sofria. Eu falo como se eu não fosse agora. Mas, enfim, no passado, muito distante. Antes do meu autoconhecimento.
Eu sofria. E aí… Você não era uma boa aluna? Eu não aceitava 9, amiga. Se eu tirasse 9,9, aquele 0,1 que eu perdi, me tirava sono 2 semanas. Porque eu lembro isso na faculdade. Porque pra ser… Olha, só Deus na causa. Eu já fui pro banheiro colega, de escola vomitar por causa de 0,1, tá? Assim, tipo, nesse nível, tá? E aí, tipo assim, prova de história. Cara, eu quero nem saber o que aconteceu. Essa que é a verdade. É fofoca, eu não tava lá. Não foi Dom Pedro. Aí pra mim isso é fofoca, é a vida dos outros. Eu não quero saber. E aí eu tinha que ficar ali. Aí, não, período feudal. Aí, em 1955, o presidente… Cara, que preguiça. E eu tinha todas as informações ali. Aí eu decorava absolutamente todas elas. Aí eu fazia a prova. E logo depois era assim, ó. Deletar? Sim. Salvar? Não. Sim. Acabou. Nem ligo. Não gosto mesmo. Sabe como que eu estudava? Eu cantava. Assim. Eu cantava. Eu tinha dificuldade de ler. E como seria essa minha… habilidade auditiva, né? Musical. Porque eu peguei… Musical. Falando nisso, teatro musical do Shopping Colina. 9 e 10 de março, tá, gente? Aventuras de Bluey. É isso. Ó, mas voltando, foca, né? Eu tinha assim, sei lá… Vou ler aqui o texto. Tá tipo, apaixonada por educação. Aí eu tinha que decorar isso daqui. Aí o que eu fazia? Eu ficava lá, apaixonada por educação. Aí ficava, tipo, Dom Pedro, sei lá o quê. Na hora de loucura. Aí quando eu ia fazer a prova, havia pergunta. Aí eu lembrava da música, do ritmo, não sei o quê. E aí eu ficava na carteira cantando e fazia minha prova. Sim, mas assim. Esse é um recurso pedagógico muito usado, né? Em vez de você ensinar A, B, C, você ensinar A, B, C, por isso que viraliza D, né? aqueles funks, né? Que os professores, Os professores vão, né? Tem uma musiquinha daquele com tudo, porém… Você sabe dessa? Você lembra, amiga? Ai, depois eu vou procurar e vou colocar no meu stories pra vocês verem. Eu nunca era das músicas. Amiga, eu era da música. Eu era uma máquina de decorar e deletar tudo que eu não queria saber depois. Bati o olho uma vez, li, decorei, tá tudo aqui. Dei uma lida, tá tudo aqui. Chegou na prova onde que eu quero armazenar, fica. O que eu não quero, tipo assim, português, gramática, literatura, não vou lembrar. Amiga, diz aí, a apresentação da faculdade, o povo do turismo me detestava por causa disso. Porque você não tem noção o que eu fazia na escola. Eu ia lá, prestava atenção, eu entendia, acabou, ia embora. Nem ficava na aula, ia embora. Aí chegava na hora da apresentação, tava lá e arrebentava. O povo ficava se mordendo, porque falava, cara, essa menina não aparece. Ela aparece, escuta um minuto, sai, sei lá, pra ir pra beber lá no negócio. Pro bar, daqui a pouco ela volta, ela arrebenta, ela faz, eu gravava e mandava ver. Hoje é muito legal que tem essa visão, assim, que, por exemplo, isso é uma habilidade que é desperdiçada se você fica horas decorando uma coisa que vai ter zero importância pra você. E agora já tem uma visão muito mais, né, assim, de adequar. Para que você… Até porque, muitas vezes, o problema não é só assim… Nossa, mas a cabeça é uma máquina que cabe muito conteúdo. Mas o tempo que você dedica para coisas que você não usa… Você deixa de dedicar para coisas que você, de fato, vai usar. Sim. E agora, já existe essa preocupação. E isso que você falou foi uma coisa assim… Eu sempre… Eu visitei muitas escolas antes de matricular, muitas. Todas na cidade. Mesmo as que eu não tinha intenção, só para ter um parâmetro do que não querer numa escola. Entendeu? Enfim, louca. E aí, mas já passou, já foi. Não é louca, como você disse, é importante. Sim. Porque às vezes tem pais, eu vejo, principalmente aqui em São José dos Campos, tem pais que colocam os filhos em determinados colégios por causa do nome do colégio. Sim. Aí quando você aparece lá no colégio, você olha e fala assim, uau. Mas muitas vezes não tem nada a ver com o que você busca pro seu filho, às vezes. Exatamente. E não tem nada a ver com o que ele pode aproveitar. Você paga uma escola muitas vezes caríssima, que tem uma fachada linda, que tem muitos… Mas a criança acaba não aproveitando. Muito pelo contrário, acho que é até frustrante, né? E aí tá dos pais olharem a necessidade específica do seu filho, né? Que foi o que você falou. Olhar a escola só porque é a melhor ou porque o filho do fulano estuda lá. Então, qual o critério, né, que você está buscando? Então, de repente, aquela escola é sim uma escola excelente, mas talvez para o seu filho, de repente, por exemplo, uma escola que é período integral é tempo demais. Ou, de repente, para o seu filho, uma escola que tem determinados métodos de ensino não seja o adequado. Então, é olhar para a criança e fazer essa procura antes. Porque o que às vezes também acontece? Não, vamos matricular. Porque, nossa, escola linda e tal. E aí começou. Aí não deu certo. Aí tira a criança, bota em outra escola. Aí começa tudo de novo. E aí quem vai sofrendo nesse processo é a criança.
Né? Não é porque, sim, é um transtorno para os pais. Sim, você tem que comprar para a criança, uniforme principalmente. e tal. Mas a criança, ela começou a criar vínculo e tal, aí muda de escola. Uma rotina, né? Sim. Então tem que pensar isso previamente mesmo, né? E como que eu consigo, como mãe, eu consigo identificar se a minha filha, ela é mais auditiva, se ela é mais da parte escrita? Como que eu consigo identificar Tem isso? um livro bem interessante, né, que fala sobre as linguagens do amor, né? As 5 linguagens do amor, voltado para crianças. E ele fala que você tem várias maneiras, as pessoas, de modo geral, têm várias maneiras de demonstrar e de receber amor. Então, uma das maneiras, por exemplo, é o toque físico. Então, é aquela criança, um dos meus filhos são assim. Eu sentei no sofá, ele deita do lado e já levanta a camiseta para fazer carinho. Essa criança. Então, é uma criança que gosta de toque físico. Em compensação, tem outro filho que não gosta, que já até gosta, mas ele é já uma criança que vai sentar, vai querer conversar. Ou a minha filha mais nova, ela é muito assim: mãe, senta aqui para brincar comigo. Então, eu preciso parar o que eu estou fazendo para brincar com ela, porque a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Então, ela precisa sentir que eu estou ali. Então, tem crianças que, por exemplo, é presente. Sabe aquela criança que toda vez que você sai, ela fala: aí quando você voltar, você traz uma balinha? Você traz um negocinho? Ou toda vez que ela sai, você compra isso para mim também? E aí é claro que a gente precisa dosar isso, né? Por exemplo, uma criança que a linguagem de amor dela é presente, não significa que você vai entupir ela de presente toda hora que ela pedir. Mas ter essa sensibilidade. Então, se o seu filho é muito de conversar e de falar… Tem um também que é dessas 5 linguagens. Você falou do carinho, né? Do toque. Falou dessa que é do presente. Tempo de qualidade. A outra de sentar e tem a do servir também, não é? Que é que a palavras criança de afirmação. Isso. Eu acho que eu já li esse livro. E é engraçado que muitas vezes eu vejo muito na gente em casa mesmo. Às vezes a linguagem da criança é uma e a da mãe e do pai é outra. Sim. Né? E você tem que ter a sensibilidade de entender que é uma necessidade e aprender. O Dom, por exemplo, é uma criança extrema de toque físico. E ele veio criar, assim, quebrar uma barreira absurda minha. Sim. Porque eu não sou do toque físico. E eu, inclusive, eu tenho um problema com o toque físico na minha vida normal. Então, pro Dom é, assim, total exclusividade. Porque pra ele é colo, é toque, é todo momento. E eu sou uma pessoa que, às vezes, dependendo do meu estado emocional, eu não quero que me encosta um segundo. O cachorro por mim, eu tenho um surto. Porque eu não quero que me encosta. E o Dom, todo segundo, é aqui, ó. E aí a gente vai aprendendo e ele gosta disso. E aí às vezes eu quero conversar com ele, eu quero que ele fale comigo, eu quero contar uma coisa pra ele. Ele tá só tipo assim, mãe, fica quietinho aqui, curtir esse momento aqui, ó. E ele me alisa e tipo assim, fica caladinho que eu não quero te ouvir não. E a gente foi aprendendo a lidar. Assim, ele, que é a maneira como ele sente que eu tô ali pra ele. Sim. E com ele foi uma pessoa que eu nunca tive essa barreira. Traumas, né? Nunca tive essa barreira. Enquanto eu ainda mantenho, às vezes de propósito, com algumas pessoas na rua. Você não, amiga, pode encostar. Deus é mais. E isso é essencial, porque esses dias mesmo tive um desafio com um aluno que aconteceu uma situação e ele ficou super nervoso e tal. E eu tentando ali, não, mas olha, vamos ver por esse ponto de vista e tal. E ele, não, e tal, é assim. Aí eu… né, busquei na minha caixa de ferramentas aqui. Aí eu olhei pra ele, você quer um abraço? Ele, eu quero. Pronto, foi o suficiente. Aí eu abracei, ele praticamente subiu no meu colo e abraçou. Que era o que ele precisava. Aí ele acalmou. Passou. Entende? Então, imagina, se eu ficasse ali falando, eu ia ficar falando e ele ia ficar cada vez mais nervoso, porque não é aquilo que ele precisa. Então, mas com um filho é muito mais fácil, porque você tá com ele ali, né? Então, você identificar isso é muito mais fácil. Viu, gente? É por isso que cada criança aprende do seu jeito. Porque cada criança tem um jeito, cada criança tem uma personalidade. Cada criança recebe a informação de um jeito. Sim. Por isso que é legal a gente entender, aprender todo dia sobre os nossos filhos. Pra gente conseguir ajudar também nisso, né? Muita ajuda quem não atrapalha, né? Pois coitada. Vai lá infernizar a vida da coitada da professora. Que tem que entender as 24 linguagens do amor.
Das 24 crianças que tem na sala. Deus é mais, meu Deus. Ai, Denise, muito obrigada por esse bate-papo maravilhoso. Eu adorei. Eu queria fazer várias outras perguntas, tipo, que amigas me mandaram, assim, de pais muito velozes, sabe essas coisas? Outra hora. Aliás, isso aí dá um outro podcast, hein? Assunto de pais no WhatsApp da escola. Nossa, olha, tá vendo? Foi uma amiga minha que pediu pra perguntar pra ela, que não deu tempo, mas eu vou perguntar. Mas muito obrigada, maravilhosa. Eu que agradeço. Adorei. Toda essa Foi muito partilha, bom. né? Eu adorei tudo. Eu também, eu tinha aqui mais 3 fichas, mas a gente fica pra um outro. Então aqui a gente vai agradecer os nossos patrocinadores, parceiros, a Le Petit, Kessia Luz e ICE Advogados, a F Consultoria Empresarial e Gestão Contábil, a Abacaxique, maravilhosa, marca texto, né? Hoje, maravilhosa. Quero ver só a Amanda comentando a gente depois. Clique Business, aqui nosso estúdio maravilhoso. Império Blonde, que cuida dos nossos cabelos. Maravilhoso, Diogo, obrigada. arrasa. Sempre arranja um horáriozinho pra gente. PR Sublimações, que inclusive, eu não sei se eu comentei aqui, mas em breve nós teremos as nossas canecas pra vender no nosso Instagram. Só entrar lá, comprar. Vai ter várias outras também, E que, tá? inclusive, é presente pra nossa convidada. Essa é sua. Adorei. Eu adorei essa, que é a Linda. nova da segunda temporada. Tem várias frases. Eu amo essa daqui. Invicta Movelaria. Obrigada, mozão. Virou um bordão mesmo. Se você aí precisar, de repente, fazer uma reforma no quarto do seu filho, na cozinha, enfim. Quer deixar a casa com uma ergonomia melhor, então é só entrar em contato com a Invicta Movelaria que ela resolve pra você. Andrada Ontologia, Pra maravilhosa. você continuar procurando escola, cuidando da criança sem ruga, né? Sem olheiras, plena, sorriso alinhado. Odontologia. Mentoria, Larissa Massuia e a Ale Richer. Maravilhoso. Gente, obrigada. Obrigada também pra vocês, né? Que estão aqui acompanhando a gente. Que eu tenho certeza absoluta que já clicaram lá no gostei, no vídeo no YouTube. Já mandaram o link pras amigas assistirem. Curtiram os vídeos do Instagram. Já seguem a gente lá também. E agora, no final aqui, que vocês acabaram de acompanhar toda a íntriga, corre lá pro nosso Instagram, porque vai ter o sorteio de um par de ingresso pro dia 9 de março no Teatro Colinas pra assistir o musical Aventuras do Bluey. É isso, obrigada, viu, Denise? Obrigada, eu que agradeço. Até mais, gente. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Beijo.